Boa noite, igreja. Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 82. Abra sua Bíblia no Salmo de número 82. Vou fazer a leitura do Salmo todo, é uma leitura curta. Salmo de número 82 diz assim: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haver de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Amém, queridos. Este salmo eu vou trabalhar em duas partes, sendo que hoje eu vou até o verso de número 4 e a segunda parte pegando do 5 ao 8. O Salmo de número 82, conhecido também como Salmo de Asaf ou da família de Asaf, ele foi escrito em um momento em que o povo de Israel passava por uma liderança que não seguia todos os caminhos do Senhor. Podemos assim então dizer que ele é um salmo que retrata como os governantes estavam agindo de maneira corrupta e, consequentemente, deixando de exercer o seu papel na sociedade. O Salmo de número 82, queridos, ele é um salmo que retrata a realidade de como os governantes humanos, ou alguns, tá, eu estou generalizando, como governantes humanos, eles podem ser e são corruptos, e como Deus, como supremo juiz, governa todas as coisas. Então, olhando para o Salmo de número 82 e vendo do verso de número 1 até o verso de número 4, que eu quero trabalhar hoje à noite com os meus irmãos, eu tenho como a temática o governante supremo. Tá? Então, hoje à noite eu vou falar com os meus irmãos duas verdades ou dois princípios que nós temos aqui, pelo menos nesta primeira parte. E eu vou ver com vocês que Deus que é o governante supremo, tá? Inclusive de todas as autoridades, é Deus quem governa. E vou ver também com a igreja a maneira como Deus apresenta a acusação e também a solução para governantes e líderes corruptos. O nosso texto, ele começa com um versículo que de certa forma ele é emblemático, que é o versículo de número 1, quando ele diz: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Eu sei que quando nós lemos de maneira rápida o versículo de número 1, no primeiro momento parece que está sendo apresentado uma ideia politeísta, porque diz que Deus assiste na assembleia ou na congregação e julga no meio dos deuses. Então está parecendo uma ideia de um panteão, está parecendo a ideia que existe um Deus, existem outros deuses. Mas será que de fato o texto faz referência a deuses? Ou este termo era utilizado para outras coisas, digamos assim. Então precisamos entender o que a palavra deuses, aqui no versículo de número 1, significa. E a melhor forma de entendermos o que deuses significa aqui no nosso texto é observar o que o próprio Jesus Cristo diz. Então, o próprio Jesus, ele vai utilizar o versículo de número 6 e vai fazer uma explicação do que estes deuses
significam. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10, do 31 ao 36. Evangelho de João, capítulo 10, do 31 ao 36, diz o seguinte: novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. No caso, para atirarem Jesus, tá? Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declareis: sois filhos de Deus. O que acontece aqui? A autoridade judaica, os líderes, estavam com a iniciativa de apedrejar Jesus. E eles estavam utilizando como justificativa o fato de Jesus se declarar como Deus. E isso eles estavam vendo como blasfêmia. Jesus vira para aquelas autoridades e diz: para aí, vocês estão me acusando porque eu me apresento como Deus. Isso vocês estão chamando de blasfêmia? Mas vocês esquecem que na lei de vocês está escrito que vocês são deuses. Então, pastor, o que esta palavra deuses, utilizada no Salmo de número 82, e o próprio Cristo utilizando, significa? Pela fala de Jesus, entendemos que a palavra deuses se refere então à autoridade terrena e, consequentemente, à autoridade humana. Então, o Salmo de número 82, versículo de número 1, quando diz que Deus assiste na congregação divina e no meio dos deuses estabelece o seu julgamento, ele está apresentando Deus como supremo juiz da liderança ou dos governantes humanos. Porque esta expressão deuses, irmãos, utilizadas dentro de um contexto judaico, tanto do Antigo Testamento quanto do próprio Jesus, é uma palavra que está muito relacionada àquele que tem autoridade, àquele que exerce autoridade. E sim, pensando na teologia judaica, líderes e governantes, eles estão aqui para cumprir um papel divino. Não é à toa que eles são chamados também de deuses. Pastor Adriano, então eu tenho que olhar para um vereador e chamá-lo de Deus ou de... Não, irmãos, aí também nós já vamos caminhar por um direcionamento que é totalmente antibíblico. E o que é mais curioso é que o Salmo de número 82, o versículo de número 1, ele não restringe, observem bem, ele não restringe a líderes cristãos. Ele é um texto que faz referência que todo governo humano é considerado por Deus como representante de Deus aqui nesta terra. Igreja, eu sei que isso vai incomodar. Independente se é crente ou não. Independente. É por isso que quando eu olho para o versículo de número 1, eu tenho como uma verdade, e destaco a verdade, que Deus é Ele quem governa todas as autoridades. Todas as autoridades. Até mesmo porque o verso de número 1, ele traz algumas frases ou sentenças que é como se fosse uma construção de um tribunal. Notem, Deus assiste na congregação divina. Esta palavra assistir, ela está muito mais relacionada à ideia de um juiz que ficava em pé.
Então era uma autoridade, imagine a ideia de uma autoridade que chegava, ficava em pé e todos os outros ficavam o quê? Reverenciando aquela autoridade. O salmista está dizendo isso. Quem está de pé e comanda as autoridades humanas, ele diz que é Deus. E se os irmãos ainda mais notarem, diz que no meio dos deuses, ele estabelece o seu julgamento. Ou seja, ele, Deus, é a figura central de qualquer governo, é a figura central de qualquer governo, por mais ímpio que possa ser, por mais ímpio que possa parecer, mas Deus é a figura central de todo e qualquer governo humano, porque quem julga é Ele. Ou seja, Deus governa os governantes, independente da crença destes governantes. Quem manda e desmanda é Deus. Quando o Salmo 82, queridos, ele foi escrito, foi uma época em que o povo de Israel vivia uma corrupção por parte das lideranças. E o salmista diz: quem está no meio, quem governa e quem direciona é Deus. Ah, pastor Adriano, mas será que a Bíblia de fato apresenta isso que o Senhor está falando? Sim, apresenta. No livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo 21, nós temos Daniel 2, 21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, quem é que bota rei e tira rei? Daniel diz: é Deus. É Deus. Porque Daniel entendia, ou melhor, a revelação escriturística entende e compreende que o Deus a qual servimos é o Deus soberano e que governa todas as coisas. Pastor Adriano, mas só esses dois textos que o Senhor citou, eles não são suficientes. Eu preciso de mais, e tem mais. Isaías 45, 1 diz, Isaías 45, 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Notem o que Isaías está dizendo, que Deus pega na mão de Ciro e conduz Ciro. Pastor, mas quem foi Ciro? Quem foi Ciro? Um líder corrupto, um déspota. Quem foi Ciro? Foi ele. Porque a Bíblia, irmãos, entende, queridos, eu quero que isso fique muito claro. A Bíblia entende que quem governa todas as coisas é Deus. Daniel diz, ele bota e ele tira quem ele quer. Isaías diz, ele pegou e pega na mão de Ciro e conduz Ciro. Vocês querem mais? Jeremias 27, 5 e 6. Jeremias 27, 5 e 6. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com meu grande poder e com meu braço estendido, eu os dou àquele a quem for justo. Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Estão falando de quem? Nabucodonosor. Jeremias diz, por meio da revelação, que o Senhor vira para Nabucodonosor e diz: tudo que tu vais conquistar, eu te dou. Eu te dou. Por quê? Porque quem foi que colocou Nabucodonosor no poder? Deus. Quem foi que tirou Nabucodonosor? Deus. Isso precisa ficar muito claro, igreja. No livro de Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 5 até o versículo de número 7, eu quero ler agora para os meus irmãos na versão viva. Isaías 10,
de 5 a 7 na versão Viva, diz o seguinte: a Assíria é o chicote que eu vou usar para castigar este povo. Os exércitos assírios são a minha arma contra uma nação pecadora que me provocou até eu perder a paciência. Os assírios vão roubar, matar, escravizar o povo de Israel, pisando os israelitas como pó. Mas o rei da Síria nem vai pensar que fui eu que fiz tudo isso. Ele vai pensar que este ataque a Israel é parte do plano dele para conquistar o mundo. Soberania de Deus. O próprio Senhor diz: sim, a Síria vai invadir, vai matar, vai castigar, vai subjugar, mas a Síria só vai fazer isso porque eles estão nas minhas mãos. Ah, pastor Adriano, mas todas as referências que o senhor leu são referências do Antigo Testamento. Será que o Novo Testamento apresenta isso também? Alguém, eu sei que talvez vai querer contra-argumentar. Porque esse é o Deus do Antigo Testamento, esse é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento é diferente. Será que é, igreja? Será que é? Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 10 e 11. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 10 e 11. Então, Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes, isso é Pilatos falando, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Olha o que Jesus está dizendo para Pilatos. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus te concedeu a autoridade para chegar bem aqui neste ponto e cumprir este propósito. É o próprio Jesus falando para Pilatos. Jesus não está dizendo para Pilatos: tua autoridade veio lá do Império Romano. Jesus não está mostrando uma hierarquia para mostrar que Pilatos, e Jesus nem está negando a autoridade de Pilatos. Jesus diz: sim, é verdade, tu tem autoridade para me soltar ou para me mandar crucificar. Mas esta autoridade que tu tens é porque ela foi dada a você pelo meu Pai. E Romanos 13, 1, a última referência deste primeiro momento. Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há, irmãos, eu vou repetir, para que fique claro, não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. O Salmo de número 82, a primeira parte, o salmista vem dizendo isso. Quem que é a figura central da autoridade, dos governos, dos reis, e aí permitam trazer para hoje, dos vereadores, dos governantes, dos prefeitos, dos presidentes? O Salmo 82 diz: é Deus, Ele é que é a figura central, Ele é que governa, Ele é que preside, Ele é que bota rei e tira rei, Ele é que bota vereador e tira vereador, Ele é que coloca presidente e tira presidente. Irmãos, chega de uma meninice teológica que nós temos, de estar colocando a culpa em A e colocando a culpa em B. Cremos ou não cremos na soberania de Deus? Pelo menos eu creio. E a gente fica, sabe, uma meninice: a culpa é tua, a culpa não se... Irmãos, pelo amor de Deus, entendam, cada nação tem um líder que merece. Assim como Deus levantou a Síria para castigar Israel. Porque Ele é soberano, Ele é rei, Ele é o Senhor, o governante supremo, Deus. Ele designa e coloca líderes para governar as nações, exercendo sua
ação soberana. Cada povo recebe o líder que reflete sua condição. É crucial abandonarmos uma imaturidade ao atribuir culpabilidade aos outros, como a gente costuma ficar dizendo: a culpa é tua porque tal governo está no poder. Meus irmãos, devemos agir de maneira diferente, com maturidade, mudar o discurso, mudar a postura. Devemos fazer o quê, pastor? Então, dedicar-nos à oração, proclamar a verdade, apresentar princípios bíblicos, eliminar do nosso vocabulário palavras ofensivas ao referir-se às autoridades. Meus irmãos, você quer aprender como crente, como nós devemos tratar as autoridades? Observe o que Jesus fazia. Eu pergunto para você, Jesus em algum momento, usou um vocabulário de baixo escalão para se referir ao governo, para se referir aos imperadores, para se referir aos governantes? Jesus não. Dai a ele o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Tu tem autoridade? Porque a tua autoridade foi dada por Deus. Nós não temos, meus irmãos, Jesus agindo de maneira repugnante. Nós não vemos isso. Não observamos. Não importa, irmãos, entendam, não importa se é um governante corrupto ou não. Não importa. Um crente não deve utilizar um vocabulário de baixo escalão. É antibíblico. É um péssimo testemunho. Quem colocou A ou B e tirou A ou B do poder foi Deus. É o Deus soberano. Claro que eu também não estou pregando aqui um silêncio passivo. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que agora vamos ficar em silêncio, aceitar tudo o que acontece. Não estou falando de um silêncio passivo. Mas a minha fala é uma postura ativa e com sabedoria. Porque quem colocou e quem tirou foi Deus. Você crê ou não neste Deus soberano? Aí se você não crê, já é outra história. Aí já é outra história. Vocês já pararam para pensar isso, igreja? Como eu fico triste quando nós nos comportamos, principalmente nas redes sociais, que se colocar a publicação de um crente e de um descrente, parece que não tem diferença nenhuma, inclusive no vocabulário. Não tem diferença. Irmãos, isso é um péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Aí vem o desafio. Será que, seguindo a recomendação bíblica, estamos buscando em oração, ajoelhando e orando pelos governantes? Será que estamos fazendo isso? Ó Deus, conceda sabedoria. Deus, se ele ainda não foi alcançado pela tua graça, que alguém regenerado chegue até ele e fale da tua palavra de salvação. Será que estamos fazendo isso? Será, igreja? Eu acho que chega desta picuinha que atingiu a nossa nação e, para piorar, o povo crente, que é o que me deixa mais triste. Crente deixando de falar com crente por conta disso. Não fala. Famílias crentes que racharam por conta de A e por conta de B. Meus irmãos, entendam algo. Deus abre a ferida, Deus fecha a ferida. Deus dá o arco, Deus quebra o arco. Deus começa a guerra, Deus termina a guerra. Deus bota o rei, Deus tira o rei. Deus dá a vida, Deus tira a vida, porque é o Deus soberano de todas as coisas. Louvado seja o Senhor por isso. É o Deus soberano. O salmista ele diz: este Deus que assiste na congregação divina e no meio dos deuses, é Ele quem estabelece o seu julgamento. Precisamos, então, deixar de maneira clara que é Deus quem governa todas as autoridades. Mas, como eu falei, isso não nos leva a um silêncio passivo. Se há corrupção, façamos a denúncia de maneira correta e de maneira inteligente. Se o nome do Senhor está manchado,
levantemos a bandeira da boa verdade e da moral que a Bíblia ensina, mas de maneira inteligente e de maneira sábia, sendo orientado pelo Espírito Santo. Isso é tão verdade que os próximos versículos do 2 ao 4, nós temos sim uma denúncia. A apresentação da denúncia ou da acusação e a própria solução do problema desses governantes. Olha aí, versículo 2, 3 e 4. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Então aqui nós temos a acusação, que ela é apresentada no 2, e nós temos a solução desta acusação, que é apresentada no 3 e no 4. Como é que funciona então esta acusação aparecendo aí no versículo de número 2? O próprio Senhor, ele diz, ok, eu botei e tirei vocês, mas vocês estão julgando ou estão governando com injustiça. Não vá achando também, que não, pastor, o Senhor disse que Deus é soberano, e aí ele fica lá de braços cruzados e não faz nada. Muito pelo contrário. A Bíblia, sim, apresenta que Deus é soberano, mas apresenta a responsabilidade humana pelas decisões que nós tomamos. Independente, crente ou não. Pastor, o senhor pode explicar então isso, a responsabilidade humana e a ação soberana de Deus que controla todas as coisas? É claro que eu não posso. Porque a Bíblia apresenta essas duas verdades. Deus governa tudo? Governa. Sem sombra de dúvida. Ele é rei, ele é senhor, ele é o soberano. Mas a Bíblia também apresenta que quando nós erramos, nós pagamos pelos nossos erros. Independente, crente ou não. Mas aqui, nós temos então um governo, aqui no Salmo de número 82, que estava agindo de que maneira? Governando com injustiça. Como é que eles estavam governando com injustiça? Queridos, observem que a palavra que talvez apareça aí na sua versão para ímpio, e tomareis partido pela causa dos ímpios, a palavra mais forte e que representa isso aqui melhor é criminoso. É o criminoso. Então aqueles governantes estavam governando com injustiça, favorecendo o criminoso. Favorecendo o criminoso. E há esta palavra de confronto. Há esta palavra, esta sentença, há esta acusação. Ó líderes, até quando vocês continuarão julgando de maneira, ou governando de maneira injusta e tomando partido com os criminosos ou os perversos? Ah, pastor, então quer dizer que é errado? É. Também não posso agora dizer, não, é como eu falei, não podemos exercer um silêncio de aceitar tudo. Se Deus, o nome do Senhor, observe bem, igreja, se o nome do Senhor está sendo manchado, a verdade bíblica está sendo manchada, aí sim devemos apresentar a verdade bíblica. Peço a vocês com sabedoria. Então, governantes que governam de maneira injusta, que favorecem causas de criminosos e rebeldes, que é o que o texto diz, ímpios, isso será julgado por quem? Pelo próprio Deus. Isso não passa despercebido. Porque o que estava acontecendo é que o culpado, o criminoso, estava sendo favorecido pelos magistrados. Provavelmente estes culpados aqui, do versículo de número 2, provavelmente eles tinham algo que pudesse oferecer aos magistrados. Ou poderia ser riqueza, ou uma própria relação de proximidade. O certo é que o que estava acontecendo? Os magistrados estavam defendendo o culpado, porque provavelmente o culpado tinha algo a oferecer para os magistrados. Ou relacionamento de amizade. Pastor, o senhor está falando do Brasil hoje? Não, irmãos, eu estou falando do Salmo 82. Estou falando do Salmo 82, aí eu vou usar agora as palavras do Evangelho, Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Mas era isso que acontecia. Os magistrados defendiam os culpados, os criminosos, porque o culpado ou o criminoso tinha algo para oferecer para os magistrados.
Ou poderia ser uma posição, ou um pouco mais de dinheiro, ou até a ideia do relacionamento de amizade. Isso sim, isso também é pecado. Igreja, isso funciona em qualquer esfera. Ainda que o Salmo 82 ele esteja direcionando a ideia de governantes, ou reis, ou líderes, mas isso funciona em qualquer esfera. Você que é coordenador de uma escola, você que é coordenador de ou gerente de uma empresa, de uma microempresa, né? Qualquer área. Favorecer aquele que está errado por conta da amizade, isso é uma liderança injusta. É injusta. Quem é professor? Oh, Deus, tenha misericórdia da alma do pastor de vocês também. Porque quem é professor? Ah, não, eu vou passar a mão, né, nesse daqui, porque ele é meu chegado, ele é o aluno que está mais perto, é o aluno que vai, fala comigo. Aquele outro que não fala comigo, ele vai ficar reprovado por 0,5. Liderança injusta. Eu estou favorecendo alguém culpado por conta o quê? Do relacionamento da amizade. E aquele outro que não é tão próximo, eu estou o quê? Punindo. Ou eu passo todos, ou eu reprovo logo todos os dois também. Isso é exercer uma liderança justa. Isso é exercer uma liderança justa. O que é interessante, que além da acusação feita no versículo de número 2, a solução também é apresentada, 3 e 4. Então, pastor, como é que eu faço? Eu que sou aí, estou pensando em entrar, né, na vida política, pastor, é pecado? Irmãos, não é. Contando em nome de Jesus, amém, que se você entrar, entre para dar um bom testemunho. E seguir os padrões bíblicos. Seguir os padrões bíblicos. Porque para entrar, para dar um péssimo testemunho, é melhor nem entrar. E vão dizer o quê? Olha o crente lá da igreja do pastor Adriano, ó, tá lá, é vereador tal, tá fazendo isso, isso e isso, tá vendo? É um péssimo testemunho. Diferente, né? Dizer assim, rapaz, ó, fulano de tal entrou, fulano de tal tá fazendo a diferença. É um servo do Senhor, ali é um servo do Senhor. O 3 e o 4 apresentam, então, a solução. Qual é a solução que nós temos aí no verso 3 e 4? Fazer justiça ao fraco, ao órfão, ao aflito, ao desamparado e ao necessitado. Cada uma destas palavras, ou desta categoria, atinge um público específico. Por exemplo, na versão de vocês, talvez tenha fraco. Talvez tenha fraco, né? No verso 3. Fazer justiça ao fraco. O fraco, igreja, sabe quem era o fraco? Era o diarista. O diarista. O pequeno agricultor. Ou talvez aquele que trabalhava de maneira autônoma. Então, fraco aqui não é necessariamente alguém que não tem força física. Mas era alguém que trabalhava, era um diarista, era um pequeno agricultor. Digamos assim, era um pequeno empresário daquela época. Porque ele diz, olha, observem ele. Observem um órfão. Quem era o órfão? Era aquele que foi abandonado pelos pais. Era um marginalizado. Crianças, sim, marginalizadas. Crianças que ficavam à mercê da condição e viviam em situação de rua. Eu estou, por enquanto, apresentando. Eu vou já dar uma solução para cada área. Quem era o aflito? Que está aí também no nosso texto. Não sei se vocês estão acompanhando. O fraco, o órfão, o aflito. O aflito era aquele pobre, financeiramente, que vivia de maneira angustiante ou angustiado. Era aquele que ficava, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, não tem isso, e ele não conseguia ter paz no coração. Ainda no versículo de número 3, fala também o desamparado. Quem era o desamparado? O desamparado, irmãos, era o pobre que não tinha nem o que comer. Não tinha nada para comer. Esse era o desamparado. Ele não tinha o alimento básico para o dia, não tinha. Aí no versículo de número 4, repete o fraco, socorrei o fraco e o necessitado.
Então, quem era o necessitado? Era aquele que vivia a pressão da sociedade. A sociedade vivia, humilhando, vivia oprimindo. Era aquele que passava e as pessoas falavam palavras de grossas, faziam gracejos. Esse era o necessitado. O fraco, digamos que era o diarista, o órfão, aquele que foi abandonado pelos pais, vivia à mercê em situação de rua. O aflito era o pobre angustiado. O desamparado era o pobre que não tinha nem o que comer. E o necessitado era aquele que vivia a opressão da própria condição de rua em que ele vivia. Vocês perceberam que o salmista coloca o seguinte: vocês querem agir com justiça? Olhem para estes grupos. Lembra quando eu falei para vocês que no versículo de número 2, era julgado a causa do criminoso, de maneira favorável ao criminoso, porque o criminoso tinha algo a oferecer aos magistrados. O criminoso ou era algo financeiro, ou era amizade, ou era uma posição social. Aí o salmista diz: você quer agir com justiça? Olhe para aqueles que não têm nada para te oferecer em troca. Eles não vão te dar dinheiro. Você não tem amizade com eles. Olhe para estes. Julgar justamente a causa daqueles que não possuem nenhum bem material ou algum cargo social para oferecer em troca. Sim, isso é agir com justiça, porque eles estavam favorecendo o criminoso pela amizade e esquecendo os necessitados, porque os necessitados não tinham absolutamente nada para oferecer. Quer agir com justiça? Vamos fazer justiça. Pastor, então quer dizer que o Salmo ensina que eu tenho que julgar favoravelmente qualquer coisa que o pobre ou necessitado faça? Não é esse o ponto. Se agiu errado, deve ser punido, deve ser castigado. Não é esse o ponto. E agora, então, como podemos, queridos, de maneira bem prática, eu pensei em algo aqui, talvez bem prático, para pensarmos nestes grupos. Como podemos, então, honrar com a justiça divina apresentada e trabalhar em prol da sociedade, como crentes, já que aqui eu acredito que ninguém faça parte dos grandes magistrados que nós temos. Pelo menos até que, conhecimento eu não tenho. Como nós podemos? Sabe como é que nós podemos? Para o diarista, é honrar o trabalho do diarista. É honrar o trabalho do diarista, sim, meus irmãos. Vocês sabiam que é pecado? Você contratar um diarista e falar: semana que vem eu te pago? Isso é pecado. O nome está dizendo, ele é o quê? Diarista. Ele vai trabalhar para receber naquele dia. Queridos. O próprio Levítico condena isso. Vem daqui a 20 dias. Vem daqui a 6 meses. Não, contratou o diarista, fez o serviço, passou na casa do irmão, está aqui. Eu vou honrar com o teu serviço. Bem aqui, Deus te abençoe. É assim que funciona. Pastor, eu não tenho dinheiro para contratar o diarista. Não contrate. Não contrate. Entrou o dinheirinho? Vá lá e contrate. Sim, queridos. Pastor, é pecado, queridos. Não tem jeito. O nome está dizendo, é diarista. O Antigo Testamento vai chamar de jornaleiro. O livro de Levítico vai chamar de jornaleiro. Jornaleiro é o diarista. É honrar o compromisso. Pastor, eu consegui aqui um ajudante de pedreiro para fazer aqui um serviço na minha casa. Ele disse que vai cobrar tanto a diária, terminou, está aqui, Deus te abençoe. Você consegue entender que aquela pessoa está trabalhando naquele dia para chegar em casa talvez ali com R$50 para comprar um frango, comprar uma coisinha para sustentar a família? Para dar o que comer do outro dia para a família? Já parou para pensar nisso, igreja? É honrar. Como podemos também exercer uma justiça social, proporcionar proteção, mantimento e aconchego ao órfão? Tivemos oportunidade, já tem alguns anos isso, é fato, tivemos a oportunidade de visitar, uma casa de crianças, bem pequenas mesmo, tal.
E passamos, eu acho que uma manhã com eles lá. Levamos algumas coisas e brincamos. Se eu disser para vocês que a alegria daquelas crianças não foi ganhar um presente. Não foi. Foi ganhar um abraço. Mateus e demais de alguns irmãos lhe pediram, não saiam daqui. Fique aqui conosco. Fique mais um pouquinho. Você já parou para pensar nisso? O seu filho tem o teu cheiro, tem o teu abraço, né? Tem o teu carinho. Você dá o cafuné, tem o alimento, sabe? Tem o café, o lanche, o almoço, o lanche, o jantar, o lanche e mais alguma coisa antes de dormir. Tem um colinho da mãe, tem um colinho do pai. Quantos órfãos não têm isso? Parou para pensar nisso, igreja? Quantos não têm isso? Quer agir de maneira justa e fazer a diferença nessa sociedade? Pensemos em proporcionar proteção, mantimento e aconchego aos órfãos. Quer agir de maneira justa, reta e fazer a diferença nessa sociedade? Precisamos sim, igreja, incentivar ações caritativas para fornecer alimento àqueles que estão em situação de privação. Sim, precisamos alimentar o faminto. Conseguem perceber como nós jogamos comida fora e nem pensamos nesses que estão com fome? O Salmo diz, lutem por eles também. Lutem por eles, lutem pelo fraco, pelo órfão, pelo aflito, pelo desamparado, pelo necessitado. Pleiteiem a causa deles. Estejam com eles. Eu sei que nós temos em casa o pão, o biscoito, a bolacha, o bolo. E aí temos lá à disposição, ainda temos a oportunidade de escolher. Tem um beiju, na hora do café. Louvado seja Deus. E quantos não tem nada disso? Quantos não tem o pão, 2 dedinhos de café para esquentar o estômago numa manhã? Será que estamos fazendo algo? E eu destaquei aqui para pensarmos juntos, queridos, também. 3 esferas ou 3 áreas do exercício desta caridade. 3 áreas. Já entendemos que o texto diz que os líderes, todos aqueles que exercem algum cargo de liderança, devem agir com justiça. Eu entendo que nós temos princípios aqui que devemos colocar em prática. Para o órfão, para o fraco, para o órfão, para o aflito, para o desamparado e para o necessitado. E eu tentei colocar aqui 3 esferas para pensarmos juntos. E eu coloquei talvez de uma esfera macro para uma esfera micro. Quais são essas 3 esferas que eu coloquei aqui para pensarmos juntos? Cargos de representação social. É aplicar políticas que promovam a justiça social. O que eu chamei de cargos de representação social? Pastor, eu quero ser um vereador. Vai, faça a diferença. Seja crente. E coloque em prática o que a Bíblia mostra. Não tem pecado, mas faça direito. Irmãos, eu estou dizendo, faça bíblico, faça direito. Se o coração é fraco, se você acha que não vai dar conta, não vá não. Peguei uma esfera mais macro. Uma esfera que eu coloquei aqui como intermediária para a ação da justiça na comunidade local. E quando eu digo comunidade local, eu pensei tanto na ideia da realidade da igreja local, igreja cristã evangélica em Maiobão, quanto também comunidades de bairro, ou que também é chamado de associações, associação do bairro tal, comunidade de bairro tal. Precisamos fazer a diferença, queridos. Precisamos sim pensar e criar em programas de apoio aos necessitados. Para que servia o dinheiro que entrava como oferta no templo? 2 coisas básicas: manutenção do templo e ajuda aos necessitados.
Isso era central. Eles arrecadavam o que eles recebiam. Eles iam fazer a manutenção do templo e iam ajudar os necessitados. Sim, igreja. Precisamos fazer algo. Precisamos. Enquanto eu estava preparando esse sermão, algo veio à minha mente. Se eventualmente, igreja, Deus tocar no teu coração, para tocar em um projeto assim para frente, você tem meu apoio e tem o apoio da igreja. Vamos juntos. Pastor, enquanto o Senhor falava, eu senti no coração, senti o desejo de começar um trabalho ativo em determinado local, com um determinado grupo. Irmãos, eu não estou falando, por favor, entendam bem isso. Eu não estou falando de uma visita, e aí não, já estou tranquilo diante de Deus, já cumpri a minha obrigação social, já agi com justiça para com os menos favorecidos. Não é isso não, irmãos. Mas um trabalho constante. Constante. E a terceira e última esfera que eu também pensei, que eu estabeleci, porque talvez você não queira entrar em um cargo de representação social. Talvez você não seja aquele tipo de pessoa que gosta de participar de grupos de comunidade. Eu entendo, mas eu coloquei a terceira e última esfera que não tem como você fugir. É o individual. É o individual. São práticas cotidianas de bondade e generosidade para o necessitado. Tudo bem, eu respeito você. Pastor, eu não quero entrar na política. Pastor, eu não faço parte, nem gosto de fazer parte de associação de bairro. Ok, eu entendo, respeito. Mas não venha dizer que individualmente você não quer fazer nada. Porque aí é antibíblico. E aí nós estamos indo contra o próprio Senhor estabeleceu. É assim que a igreja, é assim que governantes, líderes agem com justiça. Pastor, mas as boas obras não salvam. Eu concordo. As boas obras não salvam. Mas aqueles que são salvos sentem a necessidade da ação das boas obras. Não tem como fugir. Não tem como. Então, igreja, pensemos. E não só pensemos. Vamos colocar isso em prática, sabe? Já saindo daqui com ardor no coração, com a chama no coração, de colocar isso aqui em prática. Entendendo que o Deus é o soberano juiz, Ele é o governador de todas as coisas. E entendendo como podemos colocar em prática uma justiça de Deus estabelecida a nós por meio da sua Bíblia, por meio das Sagradas Escrituras. É assim que devemos agir. Estar no quarto, trancado, orando, é importante? É. Recitar o Salmo 119 de cor é importante? É. Fazer parte de todas as atividades eclesiásticas é importante? É. Estar junto no domingo para celebrarmos o nome do Senhor como comunidade, como igreja, é importante? É. Dar o dízimo e as ofertas direitinho, é importante? É. Mas, meus irmãos, igualmente importante é agir para que o necessitado possa ser acudido. É igualmente importante. Por que Israel foi recriminado duramente por Deus lá no livro de Isaías? Porque eles estavam deixando de pleitear a causa dos órfãos e das viúvas. O Salmo de número 82, ele não para por aí. Para a próxima semana eu vou trabalhar do 5 ao 8. O versículo de número 5, Deus justifica a acusação que ele acabou de fazer. No 5 ele vai dizer por que o povo não age de maneira justa. 6 ao 7, eu vou trabalhar o veredito dado por Deus. E o verso de número 8 fica como a conclusão e o clamor do povo para que a justiça seja feita. Mas para hoje à noite, pense. Essas duas verdades. Que Deus governa as autoridades, versículo 1. E é o próprio Deus que apresenta a acusação e também a solução para a acusação que foi feita. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude.
Vamos ter um momento de oração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. E quero suplicar em nome de Cristo Jesus que estas duas verdades sejam o direcionamento das nossas orações agora. Primeiro foco é que venhamos recuperar a verdade estabelecida pela Bíblia, que Deus é o soberano, que Deus bota os reis e tira os reis, e que descansemos na sua santa mão. E também que venhamos orar ao nosso bom Deus, que façamos a justiça como crentes que somos. Então ore ao Senhor. Maravilhoso, eterno Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Sim, a Tua revelação por meio do Teu Santo Espírito traz uma certa inquietação em algumas situações. E eu acredito que talvez o texto de hoje trouxe algumas inquietações. Mas eu quero suplicar, Pai, que tais inquietações elas sejam acalmadas pela revelação das Sagradas Escrituras, Pai. Que o Teu Santo Espírito direcione a nossa mente, o nosso coração e a nossa ação também, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nos dê sabedoria para fazermos as reivindicações, Senhor Deus. Nos dê sabedoria para anunciarmos a Tua verdade. Nos dê inteligência para buscarmos um relacionamento e anunciar a Tua palavra de salvação. Que a Tua boa mão poderosa, Deus, direcione os nossos governantes a liderarem de maneira justa e bíblica. Rogamos por aqueles que ainda não foram alcançados pela Tua graça, Deus, que o evangelho de salvação chegue até eles, a graça salvadora de Deus alcance os corações, e que estes homens e mulheres que lideram e governam a nação se rendam aos Teus pés, reconhecendo Cristo como o único e verdadeiro Salvador de suas vidas, Pai. Também rogo que o Senhor nos oriente e nos ajude a exercermos o nosso papel social com maestria, dando um bom testemunho e levando ajuda ao aflito e ao necessitado. Que o Senhor nos perdoe, nos conduza e nos direcione. É no nome santo de Cristo Jesus que eu oro. Amém, Pai. Amém e amém.